Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. O Evangelho de hoje nos diz que Jesus, logo após ser informado sobre a morte de João Batista, se retirou para um lugar deserto. Ou seja, Jesus procurou ficar sozinho naquele momento. O evangelista aqui não nos dá detalhes sobre essa informação, mas certamente Jesus viveu ali uma profunda tristeza diante da morte de João Batista. E ao sentir essa profunda tristeza, necessitou se retirar, necessitou ficar a sós. Jesus é Deus, mas é também homem, totalmente Deus e totalmente homem. E a divindade de Jesus não anulou em nada a sua humanidade. E assim, Jesus, mesmo sendo Deus, ele viveu em plenitude os sentimentos humanos. Jesus também chorou, Jesus também sofreu com a morte de seus amigos. A divindade de Jesus não poupou ele de sentir a dor, o sofrimento pela morte dos seus amigos. Mesmo sabendo que a morte, para aqueles que são fiéis, é somente uma passagem. É uma passagem a morte. Jesus sabia disso. Mas Jesus sofreu também. Em outra passagem bíblica, nós podemos ver que Jesus chorou, expressando ali também os seus sentimentos de dor, de sofrimento. Sofrer pelo outro e sofrer com o outro são sentimentos profundamente humanos. E Jesus viveu cada um destes sentimentos. Mais à frente, nesse mesmo evangelho, nós ouvimos que Jesus, ao ver a multidão, encheu-se de compaixão. Compaixão é sentir com o outro, é ter essa capacidade de sentir a dor do outro. Não somente de sentir, mas de ir mais profundo, né? Além de compreender o que o outro está vivendo, o que o outro sente, fazer algo para amenizar essa dor, esse sofrimento do outro. Foi isso que Jesus viveu. Porque quem sente compaixão não fica somente assistindo de fora, como se o sofrimento do outro fosse um espetáculo a ser contemplado. Quem sente compaixão sofre junto e participa ativamente do sofrimento do outro. Não é apenas um espectador, mas passa a ser um coadjuvante na vida do outro, na busca de uma solução, de algo que alivie aquele sofrimento. Jesus, ao sentir compaixão, curou os que estavam doentes e ordenou aos seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Jesus jamais fica alheio aos nossos sofrimentos e dores, mas Ele é um Deus que participa ativamente da nossa vida. Ele sempre vem ao nosso encontro para aliviar os nossos sofrimentos. Quando Ele diz aos seus discípulos: dai vós mesmos de comer, Jesus nos ensina que nós não podemos ficar distantes do sofrimento dos nossos irmãos. E nos ensina também que nós não podemos terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Às vezes a gente vê o sofrimento do outro e terceiriza, finge que não é conosco. Não, é conosco. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos e agir na vida deles. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.